Olá pessoal, eu sou Leandro Manso, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora. Esse vídeo faz parte do material da disciplina Software Embarcado para os cursos de Engenharia Elétrica. Na aula de hoje iremos ver com mais detalhe as tasks em sistemas operacionais de tempo real. Bom pessoal, antes de estudar sobre as tarefas em sistemas operacionais, vamos relembrar como é o desenvolvimento de software para sistemas embarcados sem a utilização de sistemas operacionais. A técnica mais simples que a gente pode empregar no desenvolvimento de software é a técnica denominada polling. Nessa técnica, a gente fica preso em um loop infinito, testando a ocorrência de eventos e o evento que ocorrer a gente trata logo em seguida. Só que essa técnica tem um grande problema, que é o seguinte: se eu estou aqui tratando o evento botão 1 pressionado e esse outro evento aqui ocorre, eu não vou perceber essa ocorrência, ou seja, eu vou perder esse evento 2, o que não pode acontecer em sistemas embarcados, principalmente se for um sistema de tempo real. Uma outra técnica que a gente pode utilizar é a técnica denominada Superloop. Para deixá-la mais eficiente, a gente pode aliar o Superloop com o tratamento de interrupções de hardware, né? E aí, bom, sistemas de tempo real pequenos e de baixa complexidade, eles são desenvolvidos como sistemas foreground e background. A aplicação consiste em um loop infinito que chama algumas funções para realizar as operações desejadas. Isso a gente fala que está rodando em background. E a gente utiliza rotinas de tratamento de interrupção para tratar eventos assíncronos. E essas rotinas rodam no que a gente chama de foreground. Então, a estrutura do código fica mais ou menos assim. Dentro da minha função main, após inicializar o hardware, eu vou ter um loop infinito. Dentro desse loop infinito, eu vou ter a chamada de diversas funções. Esse conjunto de funções executa em background. Paralelamente a isso, eu tenho as rotinas de tratamento de interrupção, que vão ser executadas dependendo da ocorrência ou não de um evento sinalizado pelo nosso hardware. E essas rotinas rodam no que a gente chama de foreground. Então, se a gente for pensar numa linha do tempo, a gente tem aqui nossas diversas funções sendo executadas em background. Porém, se durante a execução de uma dessas funções ocorre alguma interrupção, né, ela é tratada como um evento mais prioritário e vai interromper a nossa rotina em background para poder ser executada. Ao término desse tratamento, dessa interrupção, a gente retoma a execução das rotinas em background. Uma maneira mais eficiente de tratar esses eventos é não realizar o tratamento dos eventos dentro da rotina de tratamento de interrupção, e sim sinalizar através de algum flag para as nossas rotinas de background a ocorrência daquele evento. Dessa maneira, a gente pode deixar o processamento mais custoso, né, que vai ser mais lento de executar, para ser executado em background. E dessa forma, eu posso estar tratando um determinado evento que, se outro evento ocorrer e disparar a interrupção relativa a ele, né, o nosso fluxo vai interromper a execução do background e vai tratar esse outro evento em foreground. Então, num diagrama, a gente teria essa estrutura. Eu teria um loop infinito aqui, executando em background, que eu ficaria esperando o sinal da interrupção, que sinaliza a ocorrência de um evento. Se esse evento chegar, então eu vou processar esse evento. Ao mesmo tempo, eu tenho em foreground aqui, né, as rotinas de tratamento de interrupção, que vão ser responsáveis por tratar a interrupção ocorrido esse evento e sinalizar para o nosso código em background. Então, vantagens de se utilizar essa técnica, né, Superloop aliada às rotinas de tratamento de interrupção. É fácil e rápido de desenvolver a nossa aplicação, não requer treinamento ou conhecimento específico de nenhuma API de sistema operacional, não consome recursos de hardware adicionais, seja tempo de utilização da CPU, seja utilização de memória, né, quando comparado com soluções utilizando sistemas operacionais. E para projetos pequenos e com requisitos modestos, né, no que diz respeito às restrições de tempo, é a solução ótima. Agora, algumas deficiências, né?
É difícil garantir que uma operação irá ser executada dentro das restrições de tempo. Todo código em background possui a mesma prioridade, não tem como a gente priorizar as nossas rotinas em background. Se uma das funções, demorar mais do que o esperado, todo o sistema será impactado no que diz respeito à temporização. Rotinas de alta prioridade precisam estar em foreground, ou seja, dentro das rotinas de tratamento de interrupção. E lembrem-se que rotinas de tratamento de interrupção longas não são aconselháveis em sistemas embarcados, pois elas podem impactar no tempo de resposta do nosso sistema. É difícil coordenar a execução das rotinas background e foreground, porque, por exemplo, se eu estou tratando um determinado evento, rodando a rotina 1 em background, e ocorre o evento 2, tudo bem, eu vou reconhecer que esse evento ocorreu, mas quando retornar dessa rotina de tratamento de interrupção, nada garante que eu vou tratar imediatamente esse evento. Então essa coordenação pode ser um pouco complicada, qualquer alteração em determinada parte do código pode impactar o tempo de resposta de todo o sistema, Então, com isso, é difícil garantir as restrições de tempo da nossa aplicação e a gente fica com um sentimento de medo para alterar o código, porque se toda a temporização está ajustada e eu vou mexer alguma coisa e isso pode impactar em todo o sistema, a gente tem que ter muito cuidado na hora de fazer essa alteração. E quando o nosso código ele é mantido por múltiplos desenvolvedores, é mais difícil ainda controlar essas alterações e todas as questões de temporização. Agora então vamos ver como é que fica esse desenvolvimento de código quando a gente utiliza um kernel de tempo real. Quando a gente utiliza esse kernel, a gente continua tendo as nossas rotinas de tratamento de interrupção responsáveis por tratar eventos de hardware. E as rotinas que antes eram chamadas dentro daquele loop infinito que executavam em background, agora a execução delas vai ser controlada pelo nosso kernel. E aí, em termos de código, a gente fica com essa estrutura. Na minha função main, lá do meu código em C, eu vou criar essas tarefas. E a cada uma dessas tarefas eu vou atribuir uma rotina de código. Por exemplo, nessa primeira tarefa aqui, que eu estou chamando de task ADC, eu vou atribuir esse pedaço de código aqui, essa rotina. Para a segunda tarefa, task WART, essa terceira rotina. A partir daí, eu tenho que startar o escalonador do meu kernel. E percebam que dentro do meu loop infinito, eu não preciso mais fazer nada. Por quê? Não vou ser eu, desenvolvedor da aplicação, que vou ser responsável por chamar essas rotinas, e sim o kernel do nosso sistema operacional, que é o responsável por realizar esse escalonamento. Então, pessoal, para sistemas embarcados de tempo real, os softwares devem ser projetados para concorrência, ou seja, eu devo ser capaz de quebrar o meu código em diversos módulos, em diversas tarefas, e essas tarefas devem ser capazes de disputar entre elas por um tempo de execução na CPU. Essas tarefas precisam ser unidades sequenciais, pequenas e escalonáveis. E aí, conforme a gente for avançando no conteúdo, vai ficar mais claro o que cada uma dessas coisas quer dizer. Se feita corretamente, essa decomposição permite ao sistema de multitarefa alcançar alta performance na sua execução e os requisitos de temporização necessários serão atendidos. A definição de uma task é uma thread independente de execução que pode competir com outras tasks por um tempo de execução do processador. E aí lá no nosso código, quando a gente for criar uma task, a gente precisa atribuir a essa task uma rotina, que lá no nosso código em C vai ser uma função que representa a sequência de instruções que essa task precisa executar. A gente precisa atribuir para essa task um nome. Quando a gente atribui esse nome à task, o kernel atribui para ela automaticamente um ID, que é um número que ele vai utilizar para se referir a essa task. A gente precisa atribuir para a task um nível de prioridade que é atribuído a ela na criação, mas ele pode ser alterado durante a execução do código. E a gente precisa reservar para essa task uma região de memória para ela trabalhar. E a gente faz isso informando ao kernel o quanto de posições de memória a gente quer reservar.
E o kernel também cria para essa task um task control block. E é nesse task control block que o kernel vai manter todas as informações necessárias para a perfeita execução dessa task. Então, uma task é um objeto escalonável e o kernel vai seguir um algoritmo de escalonamento pré-definido, né? No nosso caso aqui, lembre-se que a gente vai considerar escalonamento preemptivo baseado em prioridades. Quando o sistema operacional é inicializado, o kernel vai criar algumas tasks e já vai alocar prioridade para cada uma delas. Essas tasks são denominadas System Tasks. Cada uma delas vai ter uma função para que o sistema operacional execute de forma correta. Depois disso, a gente vai declarar as nossas tasks de aplicação, né? E a gente deve evitar os níveis de prioridade já utilizados pelas tasks do sistema. Alguns exemplos de System Tasks são a task de inicialização, que é responsável por inicializar o sistema e as outras tasks, né? A Idle Task, que é extremamente importante, a gente vai ver mais à frente com detalhe por quê, né? E a função dela é executar quando nenhuma outra task puder executar. E ela possui o menor nível de prioridade do nosso sistema, tá? Temos ainda task de login, task para tratamento de exceções, task para depurações, e aí cada sistema operacional vai ter o seu conjunto de System Tasks específico. E aqui a gente está mostrando um exemplo, né, da sintaxe para a criação de uma task no sistema operacional FreeRTOS. Aqui a gente tem a sintaxe da função xTaskCreate, que é a função do FreeRTOS responsável por criar tasks, e aqui a gente pode ver os parâmetros que a gente tem que passar na criação dessa task, tá? O primeiro parâmetro é um ponteiro para a função que contém o código que aquela task vai ter que executar. Então a gente passa, né, em C o nome daquela função. Depois eu tenho que atribuir um nome para essa task, né? E esse nome é uma string, então eu estou passando aqui task2, por exemplo. Depois eu tenho que reservar quantas posições de stack eu vou querer. Aqui eu estou reservando 1000. Depois eu posso passar parâmetros na criação dessa task. Por enquanto aqui eu não estou passando parâmetro nenhum, então está null aqui em C, que significa vazio, né? Eu não estou passando parâmetro nenhum. Depois o nível de prioridade, aqui eu estou declarando prioridade 1. Né? No FreeRTOS, quanto maior é o número que eu coloco aqui, maior é a prioridade daquela task. E por último, eu preciso passar aqui um handle para essa task. Tá? O handle a gente não vai conseguir entender agora qual que é a função dele, mas mais para frente a gente vai voltar nisso com detalhe e vai entender direitinho. Em sistemas operacionais de tempo real, a gente pode ter dois tipos de task. As tasks de loop infinito e as tasks que executam até o fim, ou seja, não possuem loop infinito em sua estrutura. Um exemplo de task que executa até o fim é a task de inicialização do sistema. E ela vai fazer o quê? Ela inicializa a aplicação, cria outras tasks, cria os outros objetos do kernel necessários e é deletada ou suspensa, né? Então ela não vai executar de novo, a menos que o nosso sistema seja reiniciado. Enquanto que as tasks de loop infinito, elas vão executar alguma rotina de inicialização e depois vão cair nesse loop infinito aqui, que vão ficar aqui para sempre. E aí, dentro desse loop infinito aqui, ela vai executar o processamento relativo a ela. Durante a execução da nossa aplicação, uma determinada task pode estar em um desses três estados aqui. No estado ready, no estado blocked ou no estado running. No estado ready vão estar as tasks que estão prontas para serem executadas, mas elas não são a task de maior prioridade naquele determinado momento. Por quê? Porque a task de maior prioridade disponível para executar, ela vai estar no estado running, ela vai estar executando na CPU. Tá? Então, no estado ready estão as tasks prontas para executar, mas que não são a task de maior prioridade. E no estado running está a task que está executando, ou seja, a task de maior prioridade no momento. No estado blocked vão estar as tasks que requisitam um recurso indisponível no momento e optam por esperar esse recurso ficar disponível.
Ou então, as tasks que requisitam um delay, por exemplo. Se dentro de uma task eu fizer a chamada lá por um delay de 100 milissegundos, o kernel não vai manter essa task no estado running ocupando a CPU. Ele vai retirar essa task do running e vai colocá-la no blocked para liberar a CPU para outra task executar. Tá? Vale a pena a gente dizer que cada sistema operacional possui um conjunto de estados que pode ser diferente desse aqui. Mas com esses 3 estados aqui a gente já consegue entender e depois expandir o nosso raciocínio para qualquer sistema operacional que a gente for estudar. Tá? Então vamos ver aqui agora num diagrama como cada task pode transitar entre esses estados. Quando a task é inicializada, ela vai para o estado red e fica pronta para ser escalonada. Se ela possui a maior prioridade naquele momento, o kernel coloca ela em execução e ela vai para o estado running. Se num determinado momento existe uma outra task de prioridade maior que ela sai do running e vai para o red. E o kernel coloca no running a task de maior prioridade naquele momento. E estando no running e solicitando a requisição de algum recurso indisponível ou o pedido de um delay, o kernel retira essa task do running e coloca ela no blocked. E ela só vai sair do blocked se aquele recurso que ela solicitou ficou disponível ou se o delay que ela solicitou também expirou. E saindo do blocked, ela tem 2 opções. Se ela for a task de maior prioridade, ela vai para o running. Se ela não for a task de maior prioridade, ela vai para o red. Tá? Então, daqui para frente, quando a gente for estudar os objetos de sincronismo, de comunicação, todo o comportamento das tasks, a gente tem que ter na cabeça esse diagrama aqui. Porque cada uma das tasks do nosso sistema vai estar em algum desses 3 estados num determinado momento. E aí, alguns detalhes sobre cada um desses estados. Né? Primeiro, o estado red. Para um kernel que suporta somente uma task por nível de prioridade, o algoritmo de escalonamento é simples, a gente já viu anteriormente. A task que tem maior prioridade executa, ponto. Nesses sistemas, o número de tasks da aplicação é limitado ao número de níveis de prioridade. Isso também a gente já tinha visto na aula anterior. Porém, a maioria dos kernels suporta mais de uma task por nível de prioridade, permitindo assim muito mais tasks na aplicação. E nesse caso, o algoritmo de escalonamento é um pouquinho mais complicado. Por quê? As tasks de mesma prioridade ele tem que escalonar de maneira circular. E para gerenciar isso tudo, no estado red, o kernel mantém as tasks em fila numa estrutura chamada task red list. Tá? A task red list é uma fila que ordena as tasks que estão no estado red, de acordo com sua prioridade. E as tasks de mesma prioridade são colocadas na lista por ordem de chegada. Então vamos ver aqui um exemplo de task red list durante a execução de um sistema que possui 5 tasks. Então a gente tem aqui a task 1 de prioridade maior, 3 tasks de prioridade intermediária e uma task de prioridade menor. Tá? Na inicialização do sistema, após a criação de todas as tasks, a task red list está da maneira como mostrada aqui nessa primeira figura. Quando o escalonador começa a executar, ele tem que escolher uma task para colocar em execução. Ele vai escolher a primeira task da lista, que é a task de maior prioridade. Então ela some aqui da lista e vai para o estado running. Então a nossa lista agora fica da seguinte maneira, como mostrado nessa figura aqui de baixo. Enquanto a task 1 estava no estado running, ela requisita um recurso indisponível e, portanto, vai para o estado blocked. E aí o que o kernel tem que fazer? Ele tem que pegar a primeira task da task red list e colocar em execução. Então a task 2, que estava na primeira posição, sai e vai para o estado running. Enquanto está no estado running, a task 2 também faz uma chamada de bloqueio. Então, o kernel tem que pegar a próxima task da fila e jogar no estado running, que no caso foi a task 3. E a fila agora contém apenas essas 2 tasks, como mostrado aqui na figura de baixo. Enquanto a task 3 está em execução, o recurso requisitado pela task 2 é liberado. E o kernel tem que determinar se essa task vai voltar para o estado running ou se ela vai para o estado red. E aí ele vai avaliar o nível de prioridade.
O nível de prioridade da task 2 é maior do que o nível de prioridade da task que está em execução? Não, é igual. Então ela não vai para o estado running, ela volta para o estado red na posição que cabe a ela na fila. Ou seja, ela vai voltar na frente das tasks de prioridade menor do que a prioridade dela e atrás das tasks de prioridade maior ou igual a ela, né? Lembre-se que a task red list é ordenada por nível de prioridade, mas as tasks de prioridade igual ficam em ordem de chegada. E aí, pessoal, ainda vale a pena a gente falar que a qualquer momento que o recurso requisitado pela task 1 for liberado, e ela sendo a task de maior prioridade do nosso sistema, ela vai direto para o estado running, né? Porque ela possui a maior prioridade entre todas as outras. Então a gente viu o estado red, agora a gente vai ver o estado running, que é mais simples, né? Considerando um processador com um único núcleo, né, somente uma task pode executar por vez. E a task que está no estado running é exatamente essa task que está sendo executada, tá? E quando ela vai entrar no estado running, o processador precisa carregar o contexto dessa task, né? Aquele conjunto de informações que ele precisa saber para colocar essa task em execução, né? E só dessa forma ele vai poder então executar essas instruções, né, e manipular a sua stack, a sua região de memória reservada para aquela task. E estando no estado running, a task pode ir para o estado red, se ela não for a task de maior prioridade mais num determinado momento, ou ela pode ir para o estado blocked em alguma das seguintes condições. Fizer uma chamada por um recurso indisponível no momento, realizar a chamada para esperar a ocorrência de um determinado evento, ou realizar uma chamada para esperar por um delay. Quando a gente for ver a programação na prática aqui das tasks, a gente vai ver como a gente solicita cada uma dessas condições. O estado blocked possui suma importância quando a gente fala de algoritmos de escalonamento preemptivos baseado em prioridade. Por quê? Se as tasks de prioridade elevada não forem projetadas para bloquearem durante certos intervalos de tempo, as tasks de menor prioridade nunca irão executar. Quando isso ocorre, a gente dá o nome de CPU starvation, ou seja, apenas a task de maior prioridade do meu sistema executa, nenhuma outra pode executar. Uma task só vai para o estado blocked quando ela realiza uma chamada de bloqueio, ou seja, ela só pode ir para o estado blocked se ela estiver no estado running. E ela só sai desse estado blocked quando a condição que ela solicitou é alcançada. E essa condição pode ser um semáforo que ela estava esperando foi liberado, uma mensagem que ela estava esperando chegou, o delay que ela solicitou expirou, né? São algumas condições que podem fazer a task sair do estado blocked. O kernel possui serviços de gerenciamento de tasks que são transparentes ao desenvolvedor e realizam algumas tarefas como criar e manter o Task Control Block, gerenciar as stacks, né? Mas ele também possui uma API que permite ao usuário manipular as tasks, tá? E funções comuns dessas APIs são criar ou deletar tasks, controlar o escalonamento, né? Alterar o nível de prioridade de uma task, pedir para sair do estado running ou pedir para ir para o estado blocked, né? E obter algumas informações da task, né? Como nível de prioridade, né? Entre outras. Então, pessoal, com isso a gente encerra o conteúdo de hoje. Mais detalhes práticos a respeito de criação, escalonamento de tasks, a gente vai ver quando a gente for realizar simulações e implementações na prática desses sistemas. Até mais!